Olá, meus compatriotas, tudo bem com vocês? Olha só, gente, eu não gravei nenhum vídeo até agora falando a respeito do voto a favor da Tabata Amaral à reforma da Previdência, porque eu fiz uma participação na quarta-feira de manhã, postei aqui no meu canal, falando sobre o terceiro setor, e obviamente eu a citei porque ela está envolvida com o contexto da minha explanação. E também outros compatriotas, outros companheiros aí nacionalistas fizeram vídeos, como o Cláudio Pacheco, falando a respeito, e foi um vídeo maravilhoso. Vou deixar o link na descrição para vocês. E ele lavou nossa alma. Eu então achei que não deveria fazer vídeo nenhum, porque já tudo que tinha que ser dito foi dito naquele vídeo do Cláudio Pacheco. Esse vídeo aqui, em especial, eu quero falar a respeito do movimento Acredito, do Renova BR e dessas think tanks que formam candidatos, que treinam candidatos e colocam aí o ovinho da serpente nos partidos. O que está acontecendo agora? O PDT, como se comprometeu a expulsar os políticos, né, do partido que votassem a favor da reforma da Previdência, e foram alguns, oito políticos do PDT votaram a favor, 8 deputados votaram a favor da reforma da Previdência, e o PDT agora ele precisa então cumprir o que foi dito e expulsar esses quadros. Só que agora, principalmente no que concerne a Tabata Amaral, a gente está observando a movimentação do movimento que ela faz parte, né, que é o movimento Acredito, e está surgindo, está emergindo algumas coisas novas que nós não sabíamos, como, por exemplo, um contrato que foi firmado entre a cúpula do PDT estadual de São Paulo e o movimento Acredito, dando uma espécie de autonomia para os quadros que ali estivessem, para os candidatos eleitos que ali estivessem, ou seja, eles tinham que se comprometer com o movimento e não necessariamente com o partido. Eu não sei da autenticidade desse documento, desse contrato entre eles. Tô citando aqui porque é o que está aí, né, veiculando no WhatsApp e na internet. Mas o que a gente sabe é que esses movimentos, eles têm uma vida própria e eles soltam os seus ovinhos de serpente nos partidos, mas os candidatos, e se eleitos, né, os políticos, os deputados, etc e tal, eles têm um compromisso com o movimento, um compromisso com as decisões do movimento e não do partido. Ou seja, as nossas desconfianças, eu cheguei a citá-las aqui em algum vídeo, não sei qual exatamente, ou texto, enfim, de que esses movimentos, essas think tanks, elas vêm para substituir o partido ou para engolir os partidos, para engolir o viés ideológico dos partidos. Isso está sendo aí, comprovado com o que está acontecendo, né? A Tabata Amaral, por ela ter muito prestígio, afinal, ela é filhote do Jorge Paulo Lemann. A Fundação Lemann, quem a bancou praticamente e forjou, e aí foi para o Renova BR. Enfim, essa malha, essa rede formada aí por fundações, movimentos, projetos que ela participa, todos financiados por Jorge Paulo Lemann. E o Renova BR, embora não diretamente financiado pelo Jorge Paulo Lemann, Renova BR, vocês sabem que foi um movimento que que treinou vários candidatos e alguns foram eleitos. E também é financiado pelo grande capital e está dentro dessa malha de interesses, então, do terceiro setor e dos endinheirados aí. E agora a gente vê que os interesses do partido estão completamente sendo aí questionados pelos interesses dos movimentos. No caso do movimento Acredito, que eu não sei se foi feito realmente um contrato, eu não sei se o PDT se comprometeu com isso, porque se o PDT se comprometeu com isso, aí, gente, se há um comprometimento, mesmo que seja na esfera estadual, eles vão poder argumentar de que a cúpula do partido sabia, né, que a Tabata Amaral tinha compromisso com o movimento e não com o viés ideológico do partido.
Isso daí vai dar vários capítulos, viu? A história só está começando. Eu tô achando maravilhoso, sim, estou achando maravilhoso, porque nos sirva de lição. Que sirva de lição para os partidos, principalmente para os partidos de esquerda, ficarem espertos e não dar espaço para candidatos vindos dessas think tanks, movimentos, todos ligados com o grande capital. Porque vai chegar lá e o candidato, se for eleito, ele vai representar os interesses daquela malha, daquela rede, daquela coalizão que o forjou, que o patrocinou, né? E é o que está acontecendo. O movimento Acredito, ele tem um postulado que corrobora com isso que nós falamos e que eu estou falando aqui no vídeo. Recentemente eu peguei aí na internet, deve fazer parte do estatuto do movimento Acredito ou alguma coisa parecida, que diz assim: as candidaturas do Acredito irão se comprometer publicamente com uma carta de posicionamento e práticas que elas pretendem conduzir, caso eleitas. Se, durante o mandato, as ações do ou da candidata eleita a destoarem do que foi combinado com o movimento Acredito, esta pessoa perderá todo o apoio e os vínculos com o movimento. Ou seja, gente, isso daqui o vínculo dela é com o movimento Acredito e não com o PDT, e não com o partido da qual ela faz parte. Isso daqui já estava expresso e eu acho, assim, de muita ingenuidade do PDT não saber disso. Se é que não sabia, né? Porque se há realmente um contrato entre o PDT e o Movimento Acredito, eles sabiam muito bem. Porque lá no contrato está explicitado a autonomia dos candidatos, se eleitos, com relação às decisões do partido. Isso é muito grave, tem que ser apurado. Por quê? Porque vai acontecer o que está acontecendo com a Tabata Amaral, o que aconteceu com a Tabata Amaral. Ela teve uma decisão, independente da decisão consensual do partido, e eis que, né, o partido pode aí ser obstaculado e não puni-la, e não expulsá-la, como foi aí comprometido por parte do Lupe e do Ciro Gomes, que aqueles que votassem a favor da reforma da Previdência seriam expulsos do partido. E agora, então, há um conflito de interesses. Um conflito de interesses. O PDT, ele gestou a Tabata Amaral. Mas o óvulo e o espermatozoide não é do PDT, não, gente. É dessa malha aí, ó. Que vem do terceiro setor, que vem com ligações dos grandes endinheirados. Essa gente é pai dessa serpente. São os pais dessa serpente, é Jorge Paulo Lemann, Luciano Huck, Mufarege, aqueles que patrocinaram a campanha dela, que financiaram a campanha dela, que girou em torno de R$1 milhão. Então, assim, que sirva de interesse, que sirva de lição pra gente e pros partidos, que esse tipo de candidato que tem vínculo com um movimento exógeno ao partido, com o movimento ligado ao grande capital, uma hora eles vão mijar fora do pinico. E aí o partido não vai poder fazer absolutamente nada. Cria-se um núcleo independente do partido. Não adianta o que o presidente do partido fale. Não adianta o que o líder do partido fale. Eles têm essa independência. E só para finalizar sobre essas think tanks, o que acontece, né? Por que de repente a gente está vendo aí pulular esse tipo de movimento, rede como a RAPS, movimento como o Renova BR, entre outros que estão pincelando lideranças, tanto nas periferias, mas também aí nas universidades, etc. e tal. O que está acontecendo, né? Então eu vou usar aqui o que o cientista político Fernando Limonge falou a respeito desses movimentos, o que eles realmente representam, que é a velha prática do grande capital de sempre. Ele diz assim,
Ele é da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e ele diz que, sob a fachada de renovação desses grupos, muitas vezes está a velha política de sempre com um novo disfarce. Aspas. O que alguns empresários estão fazendo é driblar o sistema. Como não podem financiar campanhas, o Supremo Tribunal Federal proibiu doações de empresas em 2015, eles financiam indiretamente a criação de líderes políticos, aplicam à política um discurso empresarial, entregue à eficácia e aos resultados. No final, acabam considerando que, se eles governassem, tudo seria ótimo. Se vocês assistirem a minha explanação no Duplo, na última quarta-feira, eu falo a respeito desse perfil das fundações privadas, que são consideradas sem fins lucrativos, mas que são aí financiadas, é óbvio, pelos endinheirados. E é do perfil dessas fundações, então, se posicionarem nesse papel de governança, né? A elite como liderança, a elite é uma liderança e a elite como liderança também forma outras lideranças para atuar aí nas causas sociais, na elaboração de políticas públicas e também na sociedade civil e atuando agora mais do que nunca dentro da política. Cada vez mais o terceiro setor abre espaço para atuar, fazer o papel daquilo que o Estado deveria fazer e, na verdade, é a velha prática, né? É a velha prática de sempre do poder do capital, poder dominar a política. Poder dominar a política e cada vez mais dar continuidade aos seus interesses e manter o status quo do sistema, né? Do sistema colonial que a gente vive. Porque é a política, então somente a política que pode fazer a diferença, como diz o Ciro Gomes. E, né, o Ciro Gomes tão aí esperto, tão inteligente, tão macaco velho, infelizmente caiu na esparrela das fundações privadas, do terceiro setor, desses movimentos, dessas think tanks, e abraçou de maneira total uma serpentinha, né, que foi só gestada pelo PDT. Mas, como eu disse para vocês, os pais são esses endinheirados aí. O pai dessa criança é o grande capital. E agora, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o futuro da Tabata Amaral dentro do PDT. O PDT tá numa sinuca de bico, né? Porque ele expulsa, ele vai ficar como autoritário, porque a grande imprensa já tá passando isso, que o PDT não está respeitando a convicção da deputada federal. E se ele não expulsar, vai parecer que foi frouxo, né? Não cumpriu com aquilo que foi prometido. E que há aí interesses do grande capital envolvido. Então, o PDT realmente está numa sinuca de bico e ficou muito... ficou assim feio, né? Para o Ciro Gomes, né? Que simplesmente, de forma tão passional, fez, assim, patrocinou, né, deu um apoio, deu um apadrinhamento à Tabata Amaral e, por fim, ela o traiu, porque os vínculos dela são com o Movimento Acredito, com a Fundação Lema, e a gente avisou. Uma grande pena que o Ciro Gomes não nos ouviu, porque a gente avisou e que sirva de lição para todo mundo, então, e que os partidos políticos não deem espaço para candidatos vindos de fora, vindos principalmente dessas think tanks, desses movimentos que têm aí o patrocínio, que são, na verdade, do grande capital, de pessoas muito poderosas como o Jorge Paulo Lemann, o segundo homem mais rico do Brasil. Boa coisa não é, né, gente? Ainda mais vindo da elite infecunda, que o Brizola, do PDT, dizia. O nosso saudoso Brizola já alertava, né, a questão da classe dominante infecunda. É isso aí, esse é meu recado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.